sou Davi Narciso, estudante de Teologia. E hoje temos mais um comentário bíblico para você. Todos os dias a gente tem feito vários comentários bíblicos e principalmente estamos num caminho de leitura de um livro da Bíblia. Logo, logo, cerca de mais 2 ou 3 dias, a gente já está concluindo todo o Evangelho de João. E que bom, né? Agradeço por você ainda estar conosco, tá bom? Mas antes de a gente entrar no comentário bíblico, eu quero te convidar você a duas coisas. A primeira coisa, que é uma coisa comum de todos os canais, tá? A primeira coisa que eu quero te convidar é o quê? Se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, curta nossos vídeos, curta o que a gente está falando. E se você não curtir, tá? Vai nos comentários e comente. Fale se você não curtiu e tudo mais. E se curtir também fale, porque aí dá um ânimo cada vez mais para a gente poder caminhar e continuar as nossas ações aqui para a obra e o crescimento do reino de Deus. Tá? E principalmente compartilhe para as pessoas, porque se esse vídeo chegou até você, com certeza é porque alguém compartilhou com você. E se você foi abençoado com esse compartilhamento, permita que outras pessoas também alcancem a bênção que você conseguiu alcançar. Graças a Deus, algumas coisas, né, algumas habilidades foram depositadas em mim e mediante a graça dele e a misericórdia dele, tem nos dado a possibilidade de poder partilhar com você. E nessa partilha, tá, a gente só pede para você se inscrever no canal, porque isso ajuda o nosso crescimento e o crescimento dessa obra, e compartilhar para que mais pessoas tenham contato e principalmente para que mais comunidades consigam ter acesso a esse conteúdo que pode edificar cada vez mais o corpo da Igreja de Deus, tá? E essa árvore, esse corpo dessa árvore, esse tronco da árvore que está crescendo cada vez mais e propagando a mensagem de salvação do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Jesus Cristo, tá? Uma outra coisa que eu quero te convidar é o quê? Como todas as obras, elas precisam de ajuda e tudo mais, colaborações. Eu não quero que você faça isso se você não sentir do seu coração. Mas se você sentir do seu coração, venha na descrição desse vídeo, e existem na descrição desse vídeo alguns links. E nesse link você vai conseguir entrar em contato e chegar até cursos de formação teológica, tá? Cursos básicos, médios, você vai conseguir. E mais, algumas publicações de Bíblia, de conhecimento teológico, tem na descrição do vídeo alguns links que você vai conseguir receber no conforto da sua casa, alguns elementos para você crescer cada vez mais no crescimento da obra e crescer nas suas habilidades para a edificação do reino e do corpo de Cristo. Tá bom? Vem na descrição e veja isso. E mais, se por um acaso você queira fazer uma colaboração ainda maior, tá? Existe na descrição desse vídeo alguns mecanismos, tá? Porém, entenda uma coisa, não faça nada para o reino de Deus se você não sentir de dentro do seu coração, tá bom? Essa obra, graças a Deus, Deus tem permitido que o crescimento dela aconteça, tá? E graças a Deus a gente tem avançado cada vez mais. Ela está crescendo por natureza e naturalmente pela ação do Espírito Santo. Porém, tá? Se você quiser colaborar com essa ação do Espírito Santo, venha na descrição do vídeo e veja todas as possibilidades que você pode colaborar para o crescimento cada vez mais do reino de Deus. Tá bom? Vamos voltar para o comentário. Vamos começar o nosso comentário. E aí eu tenho uma coisa interessante para te dizer. Primeiro, se você é um leitor assíduo e você teve contato com lindas literaturas, com belas obras de poesia, se você conhece o Machado de Assis, se você conhece um Oscar Wilde, se você... Nossa, eu falei errado pra caramba. Oscar Wilde, tá? Se você conseguiu ler alguma obra do Shakespeare, se você conseguiu ler Dostoiévski, Albert Camus, se você... conseguiu encontrar uma obra, por exemplo, de Anton Chekhov, ou se não as obras do Bertolt Brecht, são obras belíssimas, maravilhosas. Dentro do Brasil, se você conseguiu encontrar um Ariano Suassuna, um João Cabral de Melo Neto, que são obras que eu gosto demais, que eu acho assim fantásticas, obras que esses autores eles conseguiram criar uma beleza tão grande na construção de palavras, que isso faz com que o nosso coração se encha cada vez mais de alegria. Por exemplo, mesmo com obras tão trágicas como um Plínio Marcos, como um Nelson Rodrigues, se você teve contato com essas obras, eu tenho certeza que você, na hora que se deparar com um texto desse, você vai perceber que essas obras, né, de natureza e de conhecimento humano, que são belíssimas, não chegam nem aos pés desse capítulo que a gente vai ler.
Sabe, a construção, todas as belezas do mundo, todas as belezas literárias do mundo não chega aos pés do capítulo 17 do Evangelho de João. Se você teve esse vasto conhecimento literário, com certeza na hora que você se depara com um texto desse, você faz uma imersão tão profunda que quando você olha para trás você percebe que você estava tão perto de coisas tão lindas, porém, né, se sentiu tão longe de tanta beleza. E nesse momento eu te convido a fazer uma imersão nessa obra, tá? E permita que o seu coração se resplandeça na ação dessa obra. E principalmente, tá? Você, claro, que é um adolescente, um jovem, né, ou até um adulto casado, se você conseguir entender a beleza desse texto e você conseguir trazer para a sua palavra, com certeza você vai edificar cada vez mais o seu relacionamento interpessoal. Porque quando a gente entende o relacionamento de Jesus Cristo com o Pai e com o Espírito Santo, a gente percebe quais são os elementos principais para que uma vida, para que um relacionamento esteja cada vez mais forte, vivo e feliz, tá bom? Então vamos fazer essa imersão, tá? O capítulo 17 de João é o momento que Jesus chega num processo ápice do seu sofrimento, da sua patos, da sua paixão, tá? A paixão material ainda não começou, mas a sua paixão, todas os seus questionamentos internos já tinham começado. E no capítulo 17 é um capítulo inteiro que ele vai e direciona as palavras diretamente para Deus. Então ele tem um momento de diálogo entre ele e o Pai. E esse diálogo tem uma construção tão belíssima, com palavras tão belas, que com certeza você vai se impressionar com essa publicação, tá? Que a editora com certeza ficou muito feliz ao editar um texto tão belo quanto esse. Tá bom? Mas vamos fazer essa imersão. Na hora que a gente chega no capítulo 17, tá? Jesus Cristo falou várias coisas, depois ele direcionou os olhos para os céus, tá? E começou a dizer, tá? E ele começa, Pai, a hora é chegada, glorifica o teu filho para que o filho te glorifique. Ou seja, tem uma relação, um processo, nesse processo da crucifixão, que seja um processo entre eles dois, um glorificando o outro, numa troca justa e concreta entre ele e o Pai. Tá? Quando a gente vai para o versículo 3, olha só o que está escrito. E a vida eterna consiste em que conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Ou seja, a nossa vida, quando a gente fala de vida eterna, a vida eterna se resume em quê? Conhecer a Deus e conhecer o Cristo. Quando a gente vê esse versículo, a gente aponta lá para Eclesiastes capítulo 12. Não existe limite para construir belos livros, mas tudo se resume em temer a Deus. Quando a gente entende essa ideia, a gente percebe que viver de fato é conhecer a Deus e conhecer o Cristo. Um momento efêmero da sua vida, num amplo relacionamento com Deus, faz com que qualquer momento presente, qualquer momento até insignificante, tenha um significado tão grande que fica marcado por toda a eternidade. Então, no versículo 3, ele apresenta assim: a vida eterna se consiste em conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. E aí, abrindo parênteses, se existe alguém na tua família ou em qualquer ambiente de relação interpessoal que você viva, tá? Se existe alguém que você tenha a vontade de que alcance a vida eterna, permita que essa pessoa conheça Jesus Cristo e que essa pessoa conheça a Yahvé, a Jeová. Jeová não é uma palavra muito legal para ficar se usando, tá? Mas que conheça Adonai, tá bom? Que conheça Yahvé e conheça Adonai, tá bom? Vamos avançar. Quando a gente chega no versículo 4, ele está escrito assim: eu te glorifiquei na terra, levando a termo a obra que me deste para realizar. Então, quando ele chega no versículo 4, toda a ação de Jesus Cristo fica focada em glorificar a Deus, tá bom? Glorificar a Deus e a obra que Deus falou para ele fazer. E aí eu te pergunto, qual foi a obra que Deus passou ou que ele combinou com Jesus Cristo para realizar aqui na terra? Foi a obra salvífica de Deus. Então aquela obra começada lá no jardim do Éden, depois da queda do homem, toda essa obra é a obra de salvação. E essa obra de salvação foi a obra que Jesus Cristo veio para concluir e iniciar um novo processo de transformação da humanidade.
Tá bom? Quando a gente chega no versículo 5 está escrito assim: e agora glorifica-me junto a ti, Pai, com a glória que tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus Cristo tinha uma glória, tá, junto com o Pai antes de que tudo isso existisse. Tá bom? Mas ele abriu mão dessa glória para vir e se materializar como humano aqui através de um nascimento. Então ele nasce humano aqui dentro, então ele abre mão dessa glória e fica aqui. Mas quando chega aqui nesse versículo ele fala, já está terminando, então glorifica a mim, né, como a glória que tinha antes que o mundo existisse. Ou seja, reconstitua, né? Começa a preparar o processo de reconstituir o meu poder enquanto Deus e Filho de Deus, né, na sua totalidade. No versículo 6, manifestei teu nome àqueles que me deste, tirando-os do mundo. Então a manifestação de Jesus Cristo foi realizando a obra. Tá? A gente começa a criar uma ideia de que fé em Deus, amor a Deus e tudo mais é simplesmente um sentimento. Mas dentro do pensamento cristão e judaico-cristão, o pensamento esse pensamento ele deve se materializar num comportamento. Então Jesus Cristo ele manifesta o nome de Deus, tá, dentro desse comportamento de tirar aqueles sujeitos que estavam dentro abaixo do pecado, tirar dessa vida abaixo do pecado e permitir que eles cheguem numa vida em totalidade de relacionamento com Deus. Quando chega no mesmo versículo 6, ele está escrito: eram teus e o deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Nesse ponto a gente entende o quê? Ser filho de Deus, ter um relacionamento com Cristo e fazer parte do corpo de Cristo é simplesmente receber essa palavra, tá? Meditar nessa palavra e nesse ensinamento, que a própria palavra, acreditar e meditar nessa palavra faz com que a gente tenha um relacionamento com Cristo. Aí a gente avança um pouco mais, a gente vai para o versículo 8. As palavras que me deste, eu lhe dei, e eles as receberam, e reconheceram verdadeiramente que saí de junto de ti, e creram que me enviaste. Então, as palavras que Jesus Cristo recebeu do Pai, ele veio e as revelou a nós. E dentro dessa revelação, nós nos convencemos que ele veio e faz parte de Deus, dentro desse relacionamento entre ele, Pai e o Espírito Santo. Quando a gente chega no versículo 9, que é super interessante, versículo 9 e versículo 10. Eu peço por eles, tá? Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Quando a gente lê um texto desse, a gente começa a ver uma coisa meio estranha. É meio controverso. Jesus Cristo não está pedindo para o mundo inteiro, mas está pedindo simplesmente para aqueles que aceitaram a mensagem do Cristo, que era a palavra de Deus. Então Jesus Cristo está fazendo uma seleção de pessoas e pedindo para pessoas específicas. A gente acha muito estranho isso acontecendo. Mas ele está parafraseando Jeremias no capítulo 7, no versículo 16. Tá? Jeremias no capítulo 7, no versículo 16, eu vou ser bem rápido aqui para poder achar esse texto, tá? E no versículo 14, no capítulo 14, no versículo 11. Vamos ler. Capítulo 14, no versículo 11. Yahvé, ou Adonai, me disse: não intercedas em favor desse povo pela sua felicidade. Tá? Jeremias desse fala e no 7,16 também fala. 7,16. Vamos lá rapidinho para a gente achar esse ponto. 7,16. Mas tu não intercedas por esse povo e não eleves em seu favor nem lamentos nem preces, e não insistas junto a mim, porque não te ouvirei. Ou seja, Deus chegou um ponto nesse relacionamento com o povo de Israel, essa prostituição que Israel realizava, adorando outros deuses, chegou um ponto que Deus falou para Jeremias não interceder por aquele povo, porque aquele povo ia ter que passar, mesmo de fato, pelo exílio babilônico. Então, a gente percebe que quanto mais a gente corre de Deus e faz um monte de ações, vai chegar um momento em que Deus vai permitir tal mal na nossa vida. Claro que por amor ele permite algumas coisas acontecerem para que a gente consiga entender que a gente tem que voltar aos seus pés. Se Jeremias intercedesse e Deus interviesse em relação ao exílio babilônico, com certeza aquele povo continuaria até hoje fazendo as mesmas ações que faziam.
Então existem momentos que a gente tem que entender que a ação de Deus, mesmo que cause dores, vai permitir que cause uma transformação da vida, da alma e até um convencimento da sua dificuldade e a necessidade do sujeito de buscar a presença de Deus e estar do lado de Deus. Quando a gente vai no versículo 10, ele está escrito: tudo que é meu é teu, e o que é teu é meu, e sou glorificado neles. Ou seja, Jesus Cristo é glorificado através do nosso comportamento, da sua palavra, né? A palavra de Deus manifesta em nós e nos nossos comportamentos. Quando a gente avança um pouco mais, olha só no versículo 11. Já não mais estou no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para junto de ti. Ou seja, Jesus Cristo estava no mundo aí, tá? Mas ele era o momento que ele se coloca e fala: eu concluí o trabalho de salvação desse mundo, ou seja, trazer a sua palavra, trazer essa mensagem, permitir que essa lei estivesse guardada dentro dos corações humanos, fizesse todo esse processo de transformação de consciência dos sujeitos para que eles conseguissem entender que eles estavam abaixo do pecado e precisavam aceitar a liberdade de Cristo e se entregar por amor dentro dessa escravidão junto com Cristo, esse relacionamento servil com Cristo em relação à obra. E aí, quando nós nos entregássemos e como nos entregamos a Cristo por amor, nós somos chamados filhos de Deus. Tá bom? Quando a gente chega no versículo 12, enquanto estive com eles, guardei-os em teu nome, o qual me deste, e os defendi. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Aí dentro desse ponto a gente vê ele falando sobre Judas, tá? E a mensagem do Judas está apresentado em 2 pontos, tá bom? Está apresentado no Salmo 41, no versículo 7. No capítulo 41, no versículo 10, tá bom? De Salmos, já está falando sobre Judas. Olha só o que está falando. No versículo 9. Caiu sobre ele uma praga do inferno. Está deitado e nunca mais se levantará. Até o confidente em quem eu confiava, que comia do meu pão, se levanta contra mim. Então, nesse salmo já está falando a respeito de Judas. Então, aquele que comia do pão de Cristo, ou seja, Judas vai comer o bocado. É que eu tenho um professor que chama bocato. E aí eu misturo tudo. Mas Judas vai comer do pedaço de pão que Cristo estava comendo ali naquele ponto. E esse mesmo sujeito que era amigo de Cristo, que era próximo de Cristo, vai o trair. Então aqui no Salmo já estava falando. E o próprio Cristo vem e lembra desse Salmo e menciona lá. Tá? Quando a gente vai para o Zacarias... no capítulo que aí eu já esqueci, e aí foi mal. Eu esqueço desses negócios e não posso esquecer. E por fim, eu esqueci de fato, tá? Mas eu vou lembrar rapidinho aqui para a gente poder apresentar. Zacarias no capítulo 11, no versículo 12. Zacarias 11, 12. Olha só. E eu lhes disse: se isto é bom aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e não o deixai. E eles passaram o meu salário 30 ciclos de prata. Então 30 moedas de prata, que foi o que Judas tinha recebido, é apresentado dentro desse Zacarias no capítulo 11, no versículo 12, tá? Então já está apresentado ali. E desculpa porque a cabeça já não funciona mais como antigamente, tá bom? Mas vamos avançar. Quando a gente chega no versículo 14, está escrito assim: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Então quando a gente começa a pregar e manifestar a vontade de Deus e a palavra de Deus, e principalmente essa palavra está manifesta no nosso comportamento, nós somos odiados pelo mundo. Porém, graças a Deus ser odiado pelo mundo, mas amado por Deus. No versículo 15, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Abrindo parênteses aqui, o que a gente vê de crente falando que a gente foi tirado do mundo, que a gente não pode estar no mundo e tudo mais, é uma falsa interpretação
até da mensagem do Cristo. Nós devemos estar no mundo sim, e a santidade está em estar no mundo para a salvação do mundo, mas não se corromper com as ações do mundo. Uma coisa é você estar no mundo enquanto luz, tá? E outra coisa é você virar trevas no meio desse mundo de trevas. Tá? Não vai se apagar no meio do mundo que você está vivendo, mas tem um relacionamento buscando a salvação das pessoas que entram em contato com a palavra de Deus que veio para a tua vida, manifesta e materializada no seu comportamento, e que eles consigam se compadecer com a sua ação, tá? E se converter dos seus maus caminhos. Então a gente tem que estar no mundo enquanto luz, tá? Tem que estar aceso enquanto luz no mundo e luz do mundo, mas não se corromper com as ações do mundo. Então Jesus Cristo vem e fala que nos colocou no mundo. Agora o que a gente vê, é fácil a gente fazer um isolamento e ser crente e tal. Ser crente na igreja é legal pra caramba. Agora eu quero ver ser crente no mundo, entrando em contato com várias pessoas que estão no meio da vida profana e conseguir fazer com que eles se convertam dos seus maus caminhos e se voltem pro comportamento e da vida com Deus. Tá bom? E assim a gente vai avançando no versículo 20. Não peço somente por eles, mas também por aqueles que crerão em mim. Eu e você. Tá? Não peço somente por eles, mas também por aqueles que crerão em mim pela palavra deles. Ou seja, os discípulos receberam a palavra e todos esses comissionados receberam a palavra, e essa palavra veio se manifestando até nós 2000 anos depois, e sobre nós Jesus Cristo vem e ora nesse momento. Então, por volta do ano 30 depois de Cristo, Jesus Cristo estava já orando por nós. Que legal. Quando a gente avança mais um pouco, é que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Ou seja, não, esse negócio de igreja dividida é a pior coisa que tem. Tá? Não importa se você é da placa XYZ, fazemos parte da mesma igreja e fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Não importa se você é católico, se você é testemunho de Jeová, se você é adventista, se você é da Assembleia, se você é da Batista, se você é da Universal, se você é de qualquer igreja, tá? Todas as igrejas que manifestam a palavra de Cristo e que seguem o pensamento judaico-cristão fazem parte do mesmo corpo, e em unidade nós professamos numa única só palavra que o nosso Deus é Yahvé, e que o nosso Deus, e que conhecemos Yahvé através do nosso Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então é isso que nós falamos com uma palavra só. Agora, o que tem de crente que fica criticando a igreja dos outros é porque o povo anda disso, é porque o outro tem cabelo disso, é porque o outro faz... Para com isso, meu irmão. Vai salvar quem nunca recebeu a palavra. Toma vergonha na cara e vai salvar crente, pô. Sabe? Fica aí com essa de metralhando crente e tudo mais. Vai salvar as almas que estão perdidas e para de ficar se importunando com a vida dos outros. Né? Dá nervoso isso. Mas vamos avançar. No versículo 22. Eu lhes tenho dado glória, a glória que tu tens me dado, para que sejam um como nós somos um. De novo, Jesus Cristo falando que nós temos que estar em unidade. E quando a gente está essa igreja unida e reunida, a gente abre para um bom comportamento e um bom relacionamento com Deus. E isso eu estou vendo nisso aqui o pensamento do Concílio do Vaticano II, que é um pensamento da Igreja Católica, que dialoga muito com isso. Um diálogo de uma igreja em saída, num comportamento e relacionamento com toda a humanidade, mas que consiga ter um diálogo interreligioso e um diálogo principalmente com os cristãos que tiveram essa leve distância, mas provocando uma nova discussão, um novo diálogo. Então, o Concílio do Vaticano II, ele parafraseia muito isso, e também o comportamento do Papa Francisco, que é belíssimo em relação à vontade de Deus, à vontade de Cristo. Tá bom? Vamos avançar. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste como me amaste. Então, o relacionamento nosso com Yahvé, com Deus, é o mesmo relacionamento com Cristo. E Deus manifesta o seu amor da mesma forma que manifestou o seu amor pelo Cristo. E por amor a nós, ele permitiu que Jesus Cristo se entregasse em amor e por amor a nós. Então, a gente agradecer todos os dias simplesmente porque Deus nos ama, tá?
24, tá? Penúltimo aí para a gente já concluir. No versículo 24, Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, nós temos a esperança de que estaremos em contato com Cristo. E mais, entenda, você já hoje manifesta essa unidade com Jesus Cristo, claro que se mantiver a unidade com a Igreja de Cristo, não a Igreja instituição, mas a Igreja enquanto corpo de Cristo, essa Igreja universal, tá? Que é a Igreja de Cristo. Apresentando essa unidade, você já está fazendo parte do corpo de Cristo, mas futuramente estaremos fisicamente conectados com Cristo, não só num mistério, mas num mistério, numa mistagogia revelada e manifesta. Tá? Versículo 26, que é o último versículo desse texto, a gente encontra o quê? Olha só. Eu lhes dei a conhecer teu nome, e ainda lhes darei a conhecer, a fim de que o amor com o qual me amasse esteja nele, e também eu esteja neles. E aí a gente chega no ponto de dizer o que é que esse texto está falando. Primeira coisa, eu tenho certeza que você nunca encontrou um texto tão lindo quanto esse. Eu tenho certeza que você nunca encontrou um texto tão lindo quanto esse. Mas esse texto só vai ser beleza total quando esse texto estiver dentro do teu coração, manifesto em comportamentos, em relação de amor com Cristo. Seja você e eu, sejamos a poesia nessa humanidade, sejamos a beleza desse mundo, manifestando o amor de Cristo. O mesmo amor que Jesus Cristo tem no relacionamento com o Pai e com o Espírito, possamos nós ter o mesmo relacionamento e o mesmo comportamento de amor que Jesus Cristo teve por nós. Quando a gente encontra esse texto, a gente olha para esse mundo com falta de amor, a gente percebe que nós devemos amar. E quando Jesus Cristo, com todo o seu amor, manifesta essas palavras para Deus, a gente percebe a mais linda poesia. Então, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, seja você a poesia de Deus aqui na terra. Seja você a poesia de Deus aqui na terra. Seja você a poesia de Deus aqui na terra. E aí, manifestando essa poesia de Deus, eu te convido, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo, permita que mais poesias divinas, mais poesias de Cristo possam reverberar dentro dessa terra. Essa palavra ela precisa ecoar em todos os pontos desse universo, para que mais pessoas possam manifestar com as suas bocas o amor que eles têm a Cristo. Então permita que essa palavra chegue cada vez mais a muito mais corações, tá? Compartilha esse vídeo, compartilha essa obra e principalmente ajuda a nossa obra, leia a descrição desse vídeo, permita que essa obra continue a se manifestar por muitos e muitos anos, para que se a palavra de Deus revelada a mim, através da revelação do Cristo, revelada a todos nós, possa ser revelada em muitos mais corações.